E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É bem provável que você também já tenha assistido a série Dark, que bombou aí nas 2 últimas semanas na plataforma da Netflix e tem movimentado as redes sociais com teorias, com memes, críticas e muitas coisas relacionadas ao tema. Eu não estou aqui para gerar algum tipo de comentário, para fazer algum tipo de crítica ou estabelecer alguma teoria. Não. Eu deixo isso para o meu amigo Lúcio, do Pipocas Clubs. Ele tem um site altamente atualizado, com dicas, com indicações, com críticas também. Ele também tem um grupo no Facebook que é atualizado constantemente. O pessoal comenta muito sobre filmes, sobre séries, sobre lançamentos, sobre o que vai lançar. E também tem um canal no YouTube, muito bom também, que ele sempre convida pessoas para conversar sobre os temas, para discutir sobre essa parte da cultura pop, essa parte da sétima arte, né? Da beleza da sétima arte. Bom, eu deixo isso com ele. Voltando ao tema da Netflix, eu estava assistindo a temporada 3, o episódio 7. E uma coisa me chamou a atenção. Foi justamente esse cronômetro, feito de forma simples e leve, que me chamou a atenção. Eu pensei, poxa, é bem simples de fazer, né? Será que eu consigo? E aí eu fui tentar fazer, fui tentar desenvolver. Eu falei, não, vou lançar um desafio, né? Será que eu consigo fazer isso aí? Porque, na verdade, quem trabalha com animação gráfica sabe que nem sempre todo mundo faz o mesmo caminho para conseguir um objetivo. Então, o cara que fez esse cronômetro de forma mais antiga, né? O estilo é mais antigo, tem essa passada de placa, né? Ele pode ter feito com um plugin, ele pode ter feito usando até um script também. Ele pode ter feito em outro programa, sem ser o After Effects. Ele pode ter feito de N maneiras. A forma como eu vou mostrar aqui, que eu encontrei o resultado, que eu fiz para mim, foi de um jeito. Mas você pode ter achar outros caminhos, outras soluções para fazer. Eu estou aqui com o programa já aberto, certo? Aqui está o modelo que eu fiz. Aqui já tem. Eu estou usando aqui os 4 dígitos, né? Começando em 1980. E aí ele tem essa passada. Aqui está de forma o tempo real da velocidade. Depois eu fiz o resultado de forma acelerada. Então, como é que eu fiz? Eu primeiro assisti, baixei um trecho do material. E eu assisti várias vezes, frame a frame. Porque aí eu percebi que ele usava a passada do número principal, mas o número que era revelado, metade dele aparecia com máscara, e metade do outro número que estava desaparecendo com a passada da placa, ele também desaparecia com máscara. Então é possível você perceber aí, ó, que quando vai passar o número que está atrás, ele está sendo revelado com um intervalo de tempo. E o número que está sumindo abaixo, ele também está sumindo com um intervalo como fosse uma máscara, certo? Então, eu usei como base o número 0. Eu procurei usar uma fonte que fosse menos quadrada e mais oval, semelhante com a fonte que eles usaram lá, para que todos os números pudessem ter a mesma ideia. Eu vou usar essa daqui mesmo, Geometry, certo? Então o que foi que eu fiz? Eu coloquei essa fonte aqui. Depois de você colocar o 0 dentro de uma composição, você vai ter que mudar o tamanho da sua composição para ela ficar no limite do 0, certo? E como eu já fiz uma vez, então eu já sei qual número eu vou usar. Mas aí você vai ter que fazer um cálculo caso o seu 0 seja menor ou seja maior. No meu caso aqui, minha composição vai ser 300 por 400. Talvez ainda precise de um pouquinho de reajuste, mas é isso mesmo, 300 e 400. Eu posso até deixar meu 0 um pouco maior, centralizado, deixar ele aqui com 50.
Ctrl Alt Home centraliza o Wacom Point e Ctrl Home coloca o objeto no centro da sua composição. Pronto. Feito isso, você deixa lá e você volta lá para a sua base. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ativar para que essa composição esteja em 3D. Então, vou ativar aqui esse cubozinho aqui, certo? E transformar isso em 3D. A segunda coisa que eu vou fazer é colocar máscaras no centro do arquivo. Então, para que eu não perca esse centro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui se não tiver ativado, você ativa a visualização dessas linhas guias. Você vai encontrar aqui, ó. Tá aqui, ó, guias e réguas. Você ativa os dois, certo? Para a gente puxar uma linha guia aqui de cima e colocar no centro do arquivo. Pronto. Eu coloquei aqui no centro porque essa linha guia ela vai me ajudar a saber onde é o meio do arquivo para fazer a transição de um número para outro. O que acontece? O 0 ele vai cair a parte de cima e a parte de baixo vai sumir. O número 1 vai aparecer a parte de cima e a parte de baixo dele vai cair. Você vai entender isso melhor agora. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 0 aqui. A primeira parte vai ser a parte de cima e vou deixar aqui a parte de cima até a minha linha aqui, certo? Deixo exatamente em cima. Exatamente, certo? Agora vou duplicar essa mesma máscara, vou colocar ela abaixo, exatamente no outro ponto inverso do arquivo. Então, o Wacom Point de ambos já está no centro, então não vou mexer. O que eu vou mexer agora? O que eu vou fazer a animação? É interessante você já calcular agora mais ou menos quanto seria o tempo de animação de a passada de um número para outro. Você coloca um número exato antes, para depois você movimentar a velocidade dessa transição com o time ramp, certo? Então, por exemplo, eu calculei que para um número entrar e o outro sair, seriam 20 frames de saída e 20 frames de entrada. Ou seja, para a queda aqui do 0 aqui, ele ia começar a cair na sua rotação no frame 1 e aqui no frame 20 ele já estaria no meio, no centro. Para que depois desse aqui viesse o outro e assim por diante. Então deixa eu mostrar. Eu vou fazer com 15 para ficar mais exato o meu cálculo. Eu fiz com 20, mas eu acho que com 15 por fechar, porque a cada 15 fecha um segundo, né? Então ficaria melhor para você entender. Então, vou usar aqui o eixo X. Então, o arquivo aqui está em 0. O arquivo aqui está em 0. Quando chegar aqui em 15, ele vai para 90 graus. Ele vai para 90 graus. Então, o arquivo faz esse movimento aqui, certo? Chega aqui e faz esse movimento aqui. Vou duplicar esse arquivo aqui agora. Esse meu arquivo aqui, eu já deixo ele em 90 graus. Pronto, aí o que eu vou fazer agora? Eu já tenho uma ideia do primeiro número que está saindo, certo? E vou duplicar aqui. Vou duplicar aqui o 0 que eu criei, ó. Ctrl C, Ctrl V. E esse 0 aqui, vou renomear ele aqui. Ele vai ser 1. Vou abrir ele. Vou colocar 1 lá. Vou verificar se o Wacom Point está no centro. Ctrl Alt Home. E vou colocar o número 1 no centro, certo? Lá no meu números, esses dois arquivos aqui vão ser o número 1. O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, ela já vai vir no eixo X
já em 90 graus. Então, o 0 ele desce aqui para 90 graus e essa parte aqui ela surge em 90 graus e desce para 0 graus. Então, fazendo esse movimento, o 0 desce, depois que ele descer ele vai revelar o número 1 que está atrás, o arquivo aqui desceu, revelou, a gente já fez aqui uma parte. O que vai acontecer aqui com a parte de baixo, né? A gente está aqui com a parte de cima, ela vai encaixar aqui com essa parte aqui de baixo, com a máscara, ela vai justamente, ó, sumir enquanto desce a outra, dando aí um intervalo de tempo. Então, vamos descer aqui. Então, à medida que o número vai descer, ó, e à medida que ele desce também, o nome de cima é revelado, né? Então a máscara ela aparece aqui, já que aqui ela vai estar pronta, né? Mais ou menos essa altura aqui. Aqui ela na verdade já pode ir aparecendo. Mais ou menos essa ideia aqui. Pronto. Aí, deixa eu mudar aqui para poder ficar mais parecido, e aqui nesse vai ser vermelho. Pronto. Então, para ficar melhor, para poder a gente visualizar que está funcionando o projeto, eu criei um ponto de luz fixo. Eu afastei bastante essa luz aqui, certo? Eu até botei aqui em visualizar com 2 eixos, porque eu consigo deixar mais distante o eixo. E aí é possível ver essa sombra, ó. Desce. Pronto. O que acontece agora? Vou continuar fazendo o projeto para descer o número 1, né? Então, o eixo de cima, ele já a máscara já animou, e aí vou para o eixo X, conto 15 frames e ele vai descer também. Ele vai descer 90 graus. E aqui o eixo, o número 1, vai desaparecer conforme a máscara. Então vou copiar essa máscara daqui, vou colar aqui no patch, abro ela, clico no patch e colo no patch. E ela vai fazer esse movimento aqui, certo? Então, para facilitar meu trabalho agora, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse número 1, colocar uma camada acima, usando o Ctrl, abre e fecha colchetes. Vou colocar aqui uma cor e vou alinhar para encaixar exatamente no ponto em que o outro arquivo está mudando. Esse arquivo aqui seria o arquivo 2, certo? Então, vou lá no meu projeto, clico lá no arquivo 1, copio e colo. Esse aqui vai ser o arquivo 2 e vou colar lá no arquivo 2. Abro o arquivo 2, altero para o número 2, confere se uma componente está no centro e confere se o arquivo está no centro. Ctrl Shift Home e Ctrl Home, certo? Volta lá para números e você vai ver que ele já alterou. Ó. Eu vou mostrar como é que está o meu aqui já pronto. Então aqui já tenho ele já pronto, ó. Já feito com a animação. A animação já estilizada, porque eu coloquei um easyzinho para dar uma ideia melhor
de velocidade, né, de caída. Então aqui já tenho o número pronto, mas segue o mesmo princípio, ó. Eu fiz o primeiro, então desce o número para a parte do 0 e revela a metade do número 1, desce essa primeira parte do 1, revela a parte do 2 e desce a parte do 2. E assim foi até o final. Após você fazer todos os números, né, de 0 a 9, você vai abrir uma nova composição, certo? Vou colocar aqui anos, cronômetro, sei lá. E aqui nesse cronômetro eu vou puxar esses números já feitos, né? Então eu tenho aqui já com as marcações, ó, que eu coloquei, já a transição de cada número desse para poder ficar melhor. O que eu fiz? Para a primeira parte foi sincronizar para que esse projeto aqui tivesse o máximo de rotação do número menor, né? Que é esse número aqui. Então, imaginando aqui cada um deles, eu dupliquei 4 vezes, né? Então, esse aqui vai ser... Esse é o número... A primeira casa decimal. A segunda casa decimal está ali, a terceira vai ser essa. Segunda, terceira e a primeira casa decimal do ano, certo? Pronto. Aí eu peguei essa primeira casa aqui, vai ser amarela. Eu desliguei as outras casas decimais para ficar vendo só esse arquivo aqui e eu sincronizei para que a transição entre o número 0 e 9 fossem de certa forma real. Pronto, seria mais ou menos isso. Então tem aí um limite com o 9 e com o 0, né? Então se a gente for assistir aqui, pronto. E aí dupliquei o máximo para que esses arquivos pudessem ter essa transição efetiva, né? Até completar, eu acho que 1 minuto, se eu não me engano, de material. A cada número 9, a segunda casa decimal, os números de cima, eles vão mudando, né? Então aqui já mudei a cor dele para pink, por exemplo. Então, antes de mais nada, eu ativei no meu todos os arquivos aqui, todos os pontos onde o número transitava, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 0 é aqui, o número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante. De modo que quando eu coloquei aqui, quando eu dupliquei o arquivo, eu já fui pontuando também a transição para ser igual com o outro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ativado o time ramp, você vai marcar, certo? Ponto 1, marcou. Ponto 2, marcou. Ponto 3, marcou. Ponto 4, marcou. 5, marcou. Acho que o 3 na verdade é aqui. Aqui o 3. Ponto 6, marcou. Ponto 7, 8 e o 9. O que acontece? Vou até apagar esses outros aqui porque não vai fazer sentido eu usá-los. Agora sim eu posso trabalhar esse arquivo aqui para ser a segunda casa decimal. Vou mudar aqui a cor. Vou colocar mais para o canto. Então, sabendo dos números aqui, o que eu vou fazer? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, que essa casa decimal é a casa 2, né? Então, desde o começo, vou apagar eu vou afastar essas casas decimais aqui, só para mim saber quem é quem. Vou ativar aqui a número 2. Opa, número 2 é essa. Vou ativar aqui a número 2, certo? E vai ficar lá número 2 até eu trocar. Então ele começa com o número 2
E quando chegar aqui no 9, ele vai mudar. Ele vai mudar para que casa? Ele vai mudar para casa decimal 3. Então, respeitando aqui o tempo do outro, minha casa decimal 3 é essa daqui. Copio aqui e colo aqui para 3. Pronto. Do mesmo modo, quando for trocar aqui na outra casa decimal, vou empurrar todos esses keyframes para mim não perder, para não ter que refazer de novo, achar o ponto. Do mesmo modo, copio aqui a casa 3 e vou esperar até aqui para ser 3 também. E vai ser a número 4, que no caso a número 4 vai ser esta daqui. Eu copio e colo. Então, tem aqui a transição para a casa decimal 30, ó, e depois a transição para a casa decimal 40. Bom, e aí você tem que ter um controle com os keyframes. Eu vou mostrar aqui meu projeto como é que está feito, o projeto final, cronômetro. Ó, aqui eu tenho as casas decimais que estão fazendo a transição para a primeira casa decimal, que é esse aqui azul. Todos esses aqui são as primeiras casas decimais, ó. E a transição daqui para o número padrão, que no caso começa com 8, então ele vai aqui, sobe para 9, ó. Então aqui tem uma animaçãozinha para 9, ó. E depois essas duas casas aqui sobem para 0, as duas simultâneas, né, ó. E tenho lá em cima o número, a última casa decimal, que está fazendo a transição mais lenta para poder ficar mais bonito, ó. E assim o restante segue o fluxo. Eu abri uma outra composição, coloquei tudo numa composição, e nessa composição eu trabalhei a velocidade no time ramp. Então ele começa aqui devagar, dá uma acelerada, depois para mais um pouquinho, depois acelera de novo até ficar bem lento no final e terminar no 9. Então tenho essa velocidade. Além disso, eu coloquei um efeito de drop shadow, certo? De luz, de sombra. Então tem aqui um drop shadow para fortalecer melhor a minha imagem. E você, como é que você faria esse desafio aí de rotação de números? É uma dica que eu fiz por esse caminho. Como eu falei, pode usar outros caminhos para chegar ao mesmo resultado, mas esse foi o caminho que eu considerei ser mais fácil para ser realizado, e o produto ficou legal, ficou um resultado semelhante ao que eu vi na série. Se você tem algum desafio e você quer fazer, ou você tem um novo caminho para chegar ao mesmo resultado, compartilha com a gente, comenta aí, coloca nos comentários, marca alguém, manda para alguém, ou vai no meu privado, vai nas minhas redes sociais, e a gente conversa, troca uma ideia e vê novas soluções também. Obrigado por assistir até aqui e um grande abraço.